coloque-se de pé em reverência à palavra no livro de Esdras. Livro de Esdras. Lá no meio da Bíblia. Aleluias. Esdras, capítulo de número 7. Glória a Deus. Esdras, capítulo de número 7. Aleluia. Vamos falar um pouco sobre a restauração da adoração. Porque os livros de Esdras, Neemias, Ageu e Zacarias são livros interligados, escritos no período pós-exílio. Período esse após o regresso do povo judeu do cativeiro babilônico rumo à sua pátria natal, que é Judá, com um intento e objetivo de restabelecer-se tanto civilmente quanto espiritualmente. E 3 foram as etapas, tanto do cativeiro quanto do regresso do mesmo, e também 3 foram as etapas da restauração. Primeira etapa se deu cerca de quase um século antes da história de Neemias, de Esdras, quando Josué, filho de Josadac, e como é o nome do rapaz? Aleluia. Josué, filho de Josadac, e Zorobabel regressam de Babilônia com a intenção de reestruturar e restaurar o templo. Quase um século depois vem a segunda etapa, quando o templo já estava de pé, mas o povo estava caído. Então a adoração estava por terra. Era necessário que houvesse a restauração da adoração. E terceira e última etapa se deu quando o muro de Jerusalém foi restaurado. Então foram 3 etapas, e vamos falar da segunda etapa da restauração, que se encontra no capítulo de número 7, a partir do versículo de número 1, aleluia, até o versículo de número 10. Nesses 10 versículos, nós estaremos estudando sobre os princípios para a restauração da adoração. Amém? Esdras, capítulo de número 7, versículos 1 a 10, diz assim: E passadas estas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buqui, filho de Abissua, filho de Finéas, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras subiu de Jerusalém e era escriba hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. E segundo a mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Versículo de número 7. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, e dos sacerdotes, e dos levitas, e dos cantores, e dos porteiros, dos netineus, no ano 7º do rei Artaxerxes. No mês 5º veio a ele
veio ele a Jerusalém, e era o 7º ano desse rei. Porque no primeiro dia do primeiro mês foi o princípio da sua subida de Babilônia. E no primeiro dia do 5º mês, isto é, levaram 5 meses viajando, chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar a Israel os seus estatutos e os seus direitos. Amém? Tome sua assento, louvor o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Como eu falei na introdução, amados, estamos falando da segunda etapa da restauração, que é a restauração da adoração. Porque não adianta ter um templo de pé com adoradores caídos. O templo só funciona se os adoradores funcionarem. Aleluia. Se os adoradores estiverem quebrados, o templo não vai ter utilidade. Porque a utilidade do templo é congregar e abrigar todo aquele cuja vida de adoração está em movimento na presença de Deus. E Paulo assevera aos coríntios, dizendo: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo habita em vós, e não sois de vós mesmos? Portanto, todo aquele que destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Então há uma sentença para aquele que destruir aquele que se propõe a se tornar templo do Senhor. Eu quero te dizer nessa noite, não te preocupa com as ameaças do diabo, teu adversário, porque o Deus do templo, aleluia, o Deus que te edificou como seu templo e lugar da sua habitação, ele é zeloso e ciumento e não vai permitir que as garras sujas do diabo, aleluia, prejudique a tua vida de devoção voluntária e adoração na presença dele. Aleluia. Glória a Deus. Esdras, pela unção de Deus, percebeu que havia uma necessidade de um avivamento espiritual em Judá. Porque mesmo tendo Judá regressado de Jerusalém, de Babilônia para Jerusalém, em torno de mais ou menos uns 90 anos atrás, que foi o período mais ou menos que se passou o capítulo de número 1 até o capítulo de número 6 de Esdras, Esdras percebeu, aleluia, que o templo estava de pé, mas a vida espiritual do povo ainda estava danificada, quebrada, caída, e precisava também de uma restauração. E é sobre esses princípios, porque, irmão, o reino de Deus ele é baseado em princípios. Aleluia. Se você quebra um princípio, você entra em choque com o sistema inteiro. Você entra em choque, aleluia, com o sistema completo. É por isso que a palavra de Deus diz, aleluia, se vós permanecerdes na minha palavra, isto é, se você permanecer enquadrado nos meus princípios, verdadeiramente sereis meus discípulos. Você fará parte integrante do sistema e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você vai conhecer a palavra que vai te colocar no eixo de funcionamento do reino de Deus. Aleluia. O reino de Deus na tua vida só vai ser evidenciado se você estiver enquadrado no sistema de Deus.
Aí aquele que te observa vai ver, realmente agora ele está diferente, realmente agora ele está mudado, realmente agora eu estou vendo que ele é sal da terra, que ele é luz do mundo. Por quê? Porque ele abriu mão do antigo sistema e abraçou, aleluia, os critérios e princípios que o levaram a se enquadrar no novo sistema, que é o sistema de Deus, que é a vontade de Deus, que é a palavra que rege o reino de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Não adianta eu dizer que eu sou um verdadeiro adorador se a minha vida não corresponde à minha realidade. Deus, fala aí, Jesus. Aleluia! Porque há uma grande diferença entre essência e aparência. Na aparência, Judá estava de pé, mas na essência, Judá estava caído. E só percebe isso quem tem o olho como de Deus, quem vê como Deus, quem está ligado na presença de Deus, irmão. Aleluia! E Esdras estava ligado. Porque eu não vejo Deus se revelando a Esdras. Aleluia! Aleluia! Sabe o que é que eu vejo? Quem está aceso na presença de Deus, Deus não precisa mandar aquilo que você já percebeu. Só o Senhor é Deus. Deus não precisa estar mandando você fazer uma coisa que os teus olhos já perceberam, irmão. Ô Espírito Santo! Tem crente que tem que pedir sinal, que tem que pedir alguma coisa para Deus confirmar. Sendo que Deus já colocou ele diante da situação. Lembra de Ezequiel? Deus toma Ezequiel. A mão do Senhor levanta ele entre o céu e a terra. Leva ele lá para Jerusalém. Só que quando Ezequiel chega lá, em visão de Deus, ele não vê Jerusalém como uma cidade de pé. Ele vê Jerusalém como um grande vale cheio de ossos, e esses ossos, o estado desses ossos era sequíssimos, quer dizer, qualquer toque tem um carro quebrava. De tão fragilizado que estava Judá, de tão crítica que estava a situação espiritual do povo. Judá, aos olhos humanos, estava de pé, mas aos olhos de Deus estava tudo espalhado, tudo misturado, tudo embaraçado. Cabeça para um lado, perna para o outro, braço para o outro, coxa para um lado, fêmur para um lado, canela para o outro. Ninguém sabia qual pedaço era de quem. Não tem crente que a gente vê por aí hoje desse jeito? Está todo embaraçado. Aleluia, Deus. Esqueceu quem é na presença, não sabe mais o que fazer, não sabe para onde ir, não sabe o que quer, não sabe o que faz. Então, Deus ele vai dar um basta nisso hoje. Aleluia. Glórias. Mas não depende só dele. Depende de nós. Porque se Deus já te mostrou onde é que está errado, é você que vai ter que se levantar para colocar no lugar. Aleluia. Aleluia! Esdras viu a situação e se levantou. E a palavra de Deus diz, o primeiro critério eu quero logo abrir, aleluia, nessa ministração. Se encontra justamente, aleluia, no versículo de número 1 até o versículo de número 5. É o primeiro critério que nos conduz a uma restauração espiritual, a restauração da adoração. Primeiro critério, você vai ler a linhagem de Esdras. Que linhagem era essa? Essa linhagem começa nele e remonta até os seus antepassados. Quem eram os seus antepassados? Eram homens de Deus que serviram ativamente no tabernáculo de Moisés, remontando até o primeiro sumo sacerdote que Israel teve e que foi consagrado lá no deserto. Você quer, aleluia, Aleluia! que aconteça a restauração na tua vida? Amém! Primeiro
se chamava Esdras. Mas é interessante que no capítulo 7, o escritor faz questão de indicar a linhagem. E quando chega no versículo 5, ele diz: este Esdras, versículo 6. Esse Esdras. Esdras tinha uma linhagem sacerdotal. Sabe o que é isso? Era um homem que descendia de uma linhagem de gente que tinha, aleluia, envolvimento com Deus. Você quer, aleluia, que a adoração seja restaurada na tua vida? Eu quero te dizer nessa noite, começa a partir de hoje te envolver com Deus. Recalabaixo decai, porque não tem, aleluia, meio mais eficaz de obter uma mudança significativa sem que haja um envolvimento pessoal com Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E o que um sacerdote faz? Malaquias 2,7. Porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos Exércitos. Aleluia, glória a Deus. Sabe o que o sacerdote faz? Come Bíblia. Quer se levantar? Come Bíblia. Quer se fortalecer? Come Bíblia. Porque o sacerdote tem por obrigação conhecer a Bíblia, aleluia, do início ao fim, de capa a capa, de rolo em rolo. Quando você se alimenta da palavra, quando você coloca a palavra para dentro, quando você coloca a palavra no centro da tua vida, sabe o que acontece? O que Jesus fala em João 8,32. Aleluia! Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Toda ideia errada que vier, você vai fazer uma comparação e a palavra vai te revelar a verdade. A palavra vai te nivelar na presença de Deus. Você vai começar a parar de achar o pecado como coisa normal e vai começar a abominar aquilo que é mal aos olhos de Deus. Sabe por que tem crente achando o pecado normal? Porque não come Bíblia. Porque não está cumprindo o seu papel de sacerdote. Não está se envolvendo com Deus. A palavra de Deus diz em Apocalipse, aleluia, capítulo 1, que o Senhor Jesus, pelo seu sangue, nos comprou e nos fez para Deus reino e sacerdote. Aleluia, glória a Deus. Jesus está falando de crente. Tem que ter linhagem sacerdotal. Tem que ter envolvimento com Deus. Para você ter envolvimento com Deus, não significa que você tem que estar enfurnado entre quatro paredes, porque o envolvimento com Deus vai além das quatro paredes. E essa verdade Jesus ensina no capítulo 4 de João a mulher samaritana, dizendo: vem a hora em que nem nesse monte e nem na cidade de Jerusalém adorareis o Pai, porque vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ora, Deus é espírito, importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em Verdade. Aleluia, glória a Deus. aleluia. Tem que ter experiência sacerdotal. É por isso que eu costumo dizer, para servir aqui, tem que servir lá. Aleluia.
servir aqui no culto público, você tem que ter um altar lá dentro da tua casa. É, Jesus. Fala aí, ó. Porque os judeus não esperavam serem os levitas não esperavam serem escolhidos para começar a se envolver com Deus. Eles, quando eram escolhidos, eles já tinham envolvimento com Deus. E Deus chamava pelo nome, irmão. Tem gente que só quer deixar para se preparar quando for ungido ou consagrado a alguma coisa. Meu Deus. Não, irmão. Você já tem que vir quente e cheio do azeite para quando descer a unção, só confirmar o que já está na tua vida. Aleluia! Glória a Deus. Santo. Glória. Aleluia. Aleluia! Tem que ter envolvimento com Deus, irmão. Quer restaurar a adoração? Eu não posso ajudar os outros a se levantar se a minha vida estiver caída. Eu não posso querer estender a minha mão para colocar os outros de pé se eu estou caído junto com a pessoa. Você vê que quando Deus leva Ezequiel, o único que estava no vale de pé era Ezequiel. E Deus falou, aleluia, poderão reviver esses ossos, Ezequiel. Aleluia! Deus não pergunta para ninguém que estava caído. Deus pergunta para quem está de pé. Glória a Deus. Essa situação tem mudança, fulano? Meu Deus. Deus não fala com caído, Deus fala com quem está de pé. Então te levanta porque eu quero falar contigo hoje. Aleluia. Não é o que ele fala para Ezequiel quando Ezequiel tomba no chão depois de sofrer o impacto da visão da glória do Deus de Israel lá no capítulo 1 do seu livro. Quando chega no capítulo 2, Deus brada Ezequiel dizendo, Ezequiel, põe-te em pé e eu falarei contigo. A palavra de Deus diz que o Espírito entra nele, coloca ele de pé e ele começa a ouvir o que Deus falar. Que Deus falar. Agora tem gente caída querendo ouvir a voz de Deus. E até mesmo dizendo que está ouvindo a voz de Deus. Eu quero te dizer nessa noite, você só vai ouvir nitidamente a voz de Deus quando você verdadeiramente se levantar. Aleluia! Porque tem que estar de pé para ouvir a voz de Deus. Seja feita a tua vontade, Senhor. E quem levanta é Ele. Mas quando você se dispõe a levantar. Porque Ezequiel ele quis levantar. Só que ele não podia por causa do impacto da glória de Deus. Mas a palavra de Deus diz que o Espírito entrou e levantou Ezequiel. Como é que o Espírito entrou? Porque o coração de Ezequiel estava quebrantado, limpo e aberto para receber Deus. Eu não posso querer trazer ninguém da escuridão com a minha vida cheia de escuridão. Tenho que ter envolvimento com Deus. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todos os nossos pecados. Aleluia! Quando eu ando na luz, eu não escureço a vida de ninguém, irmão. Pelo contrário, quem anda na luz, ilumina a vida dos outros. Aleluia! E quem ilumina, mostra o caminho. Quem escurece, embaraça o caminho. Aleluia. Aleluia! Linhagem sacerdotal, envolvimento com Deus. Amém. Glória a Deus. Envolvimento com Deus. Tem que se alimentar, irmão. Vai comer Bíblia. Ah, mas eu não entendo. Não interessa. Quando eu comecei meu ministério, não meu ministério, minha vida cristã, porque eu não esperei ser consagrado a nada para buscar Deus. Eu já busquei antes de ser consagrado. Quando eu fui consagrado, eu já estava profetizando, já estava revelando, já estava quase pregando. Eu não pregava nessa época. Mas Deus já me usava na revelação. Eu não entendia nada do que eu lia, mas eu ia ler. Mas quando chegava na hora de pregar, tudo começava a fazer sentido. As palavras se juntavam e a mensagem estava pronta para ser ministrada. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Aleluia! Os lábios do sacerdote guardarão a ciência. Para você guardar, você tem que adquirir. Aleluia! Ninguém guarda o que não é seu.
Para você ter algo seu, você tem que conquistar. Para você conquistar, você tem que buscar, você tem que procurar, você tem que correr atrás. Não foi o que o Senhor Jesus disse no Sermão do Monte? Aleluia. Pedi, buscar e batei, porque aquele que pede, o que busca, o que bate na porta. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Irmão. Deus maravilhoso. Quem quer, Deus ajuda. Aleluia. Agora, quem não quer, nem Deus faz, irmão. Porque Deus não obriga ninguém. Quer se levantar desse estado caótico? Começa a buscar a Deus a partir de hoje. Começa a levantar o teu altar lá dentro da tua casa. Começa a buscar a presença do Altíssimo. Começa a se alimentar da palavra. Para que você possa ter lenha para queimar. Para que você possa ter combustível. Para que o fogo de Deus se acenda na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Porque a palavra é o combustível que aviva a chama do Espírito na tua vida. Sem palavra não tem combustível. Sem combustível o fogo não pega. E se o fogo não pega, a cinza toma conta. O passado passa para o presente. Recalabaxudecai. E a pessoa começa a viver como se Deus não existisse. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Não está na hora de catar essa cinza e jogar fora, irmão. O lugar da cinza do altar, sabe, depois de ser recolhida pelo próprio sacerdote, aonde ela era armazenada? Fora da cidade. O que era do teu passado não faz parte mais do teu presente. Glória a Deus. Bota para fora da cidade. Não guarda resto de cinza. Não guarda resto de sacrifício. Não guarda saudade do que um dia você já foi sem Deus. Porque agora você participa de uma nova natureza na presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Enterra o teu passado. Amém. Porque Deus já esqueceu quem você foi um dia. Glória. Deus não faz questão de lembrar, sabe por quê? Porque Deus não tem compromisso com o teu passado. Deus tem compromisso com o teu presente. É verdade. Capítulo 17 de Atos, quando Paulo está pregando sobre o Deus desconhecido, ele fala lá que esse Deus desconhecido agora anuncia de todas as formas, em todos os lugares, que os homens se arrependam e que se convertam, porque Deus não toma em conta o tempo da ignorância, mas Deus dá uma segunda chance para quem quer. Se arrepender é tirar a cinza do altar, jogar para fora da cidade e colocar lenha no altar e holocausto do dia. Chega de ficar apresentando sacrifício dormido, irmão. Ficar contando vantagem do que foi um dia. Eu já fui isso, já fui aquilo, já fiz isso, já fiz aquilo. Fala aí, Jesus. Deus não quer saber do que você fez, Deus quer saber o que é que você está fazendo agora. Aleluia. Você está fazendo agora, é isso que vai contar. O que você fez já passou. Amém, Jesus. Se foi coisa boa, está computado. Se foi coisa ruim e você se arrependeu, está no mar do esquecimento, não conta. É verdade. Pare de ficar vivendo de passado, porque você não é museu, você é templo de Deus. Glória. Linhagem. Tem que ter linhagem. Aleluia. Tem que inspirar outros. Sabe por que Esdras? Sabe por que Esdras se tornou sacerdote? Porque ele foi influenciado. Amém. A chamada de Deus não depende só do meu querer, não, irmão. Eu tenho que ser influenciado. E você só é influenciado pelo exemplo. Não é pelo que eu falo, é pelo que eu faço. Aleluia. Ah, eu quero voltar a ser uma tocha. O que é que você está fazendo
para que essa realidade faça parte da tua vida de novo. É, Jesus. Você está buscando por você ou você está crendo só pela fé dos outros e contando com a oração dos outros? Meu Deus. O que os outros estão orando e o que os outros estão crendo, é eles que vão tomar posse da vitória. Mas se for você que está crendo e você que está fazendo, irmão, Aleluia. você que está orando, é você que vai alcançar a vitória. Aleluia. Glória a Deus. Tem crente com essa mania e com esse vício. Parece um parasita, só vive de oração dos outros e fé dos outros. É por isso que só vê a glória na vida dos outros. É, Jesus. Aí fala, fulano é culpado, ciclano é culpado. Culpado é você, irmão, Aleluia. que não busca a glória de Deus. Só o Senhor é Deus. Moisés falou, Senhor, eu quero ver a tua glória. O Senhor disse, olha, minha glória tu não pode ver, mas eu vou me revelar a você pelas costas, porque se você me ver, você vai ter que morrer. Moisés não viu o rosto de Deus, mas viu a glória de Deus pelas costas. Aleluia. Porque quem pede, recebe. Quem busca, Eita, encontra. maravilha. Quem bate na porta, a porta se abre, irmão. Aleluia. Glórias. Ramplai de calabai da raça. Aleluia. Ramplai da raça. Glória, glória. Busca pela tua vida e paga o teu preço, porque a tua vitória vai chegar. Aleluia. Jesus. E Deus vai te levantar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aí você vai parar de ficar buscando profecia e revelação da boca dos outros e deixar Deus fazer de forma espontânea. É verdade. Tem que ter linhagem. Tem que ter experiência com Deus. Tem que ter envolvimento. Segundo princípio. Esdras subiu. Este Esdras. O que é Esdras? O que tinha envolvimento com Deus. Porque tinha muito Esdras lá naquela época que não tinha envolvimento com Deus. Só tinha o nome de Esdras. Mas a sua conduta não tinha nada a ver com o de Esdras. Primeiro princípio. Tem que ter o quê? Envolvimento, trabalho, busca, procura, bate a porta, faz alguma coisa para chamar Deus. Glória, glória, glória. Não espere o pastor impor as mãos e interceder, porque aonde você estiver, Deus está. Amém, Jesus. Eu creio em nome de Estou Jesus. convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus está aí. Aleluia. Você que não parou para perceber ainda, mas Ele está aí. Glória a Deus. Ele está à porta batendo. Aleluia. Eu quero entrar. Amém. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Jesus está falando com crente, tá, irmão? Não está falando com quem não sabe nada de Deus, não. Aleluia. É desse jeito, Jesus. Então, irmão, se você já ouviu a voz de Jesus, abre para Ele. O problema é que a pessoa fica com medo. Meu Deus, se Jesus entrar, Ele vai fazer do jeito dele não está do jeito que me agrada. Porque eu estou acostumado a viver desse jeito aqui. Então, irmão, sinto muito, você vai continuar desse jeito aí. Mas se você quiser mudança radical, verdadeira na presença de Deus, deixa Ele fazer do jeito que Ele quer. Aleluia. Porque se não tiver, aleluia, envolvimento, não vai ter destaque. Você viu aqui? Este Esdras, não foi qualquer Esdras, não. É o Esdras que estava em destaque, que estava com a luz acesa, que estava com a vida no altar, que estava no prumo com Deus, que estava com a vida santificada, que além da linhagem ele tinha influência espiritual e sacerdotal na vida. Foi um homem que se preparou, aleluia, durante anos para servir a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Caso você não saiba, Esdras viu o templo na sua primeira glória. Isso quer dizer, ele tinha mais de 70 anos. Meu Deus. Ah, mas eu estou velho para isso. Para servir a Deus não tem idade. Deus não depende de idade, depende de disposição. Aleluia. Tem gente que só Glória a quer se preparar quando o pau quebra. Eu quero te dizer nessa noite, te prepara agora, porque a hora que o pau quebrar você não vai nem sentir, porque está cheio da presença. Aleluia. Glória a Deus.
Por que tem crente se quebrando? Porque só quer se preparar quando é jogado no campo de batalha. Não sabe nem manusear a arma, não sabe nem onde ele vai, aleluia, carregar a munição da arma, preparar a arma para atirar, se posicionar, porque não é de qualquer jeito, porque tem arma que a potência é tão grande, se você não fizer uma base, você cai com a tua própria arma e acaba se acidentando ou acidentando alguém. Por isso que tem crente que está matando os outros, que está prejudicando os outros, que está atrasando os outros. Por quê? Porque não se preparou. E Deus manda te dizer, te prepara, porque quando chegar a tua hora, irmão, aleluia, Aleluia, Jesus. você vai estar apto para o lugar que Glória. Deus tem preparado para Glória a você. Deus. Diminua eu. Tem que ter linhagem, tem que ter envolvimento. Segundo, versículo de número 6. Este Esdras, que se destacou pela sua conduta, pelo seu cuidado, pelo seu zelo, pelo seu comprometimento, este Esdras subiu de Babilônia. Quer mais um princípio? Aleluia. Você pode ter linhagem sacerdotal, pode nascer em berço cristão, mas se não sair da Babilônia, não vai a lugar nenhum. Tem crente que quer edificar a vida dos outros, mas a vida dele está toda embaraçada. Meu Deus. Isso é forte. Porque caso você não saiba, a palavra Babilônia vem da expressão Babel, que significa confusão. Você vê a expressão que o escritor usa. Este Esdras subiu da onde? Da Babilônia. Babilônia estava onde? Estava embaixo. Ele tinha que ir para onde? Jerusalém, que está em Cima. Em cima você vê tudo, embaixo você não vê. Nada. Aleluia. Glória a Deus. Você pode ter todo o preparo, mas se não sair da dimensão É desse interior, da confusão, do embaraço, do atrapalho, por mais que você seja habilidoso, você não vai sair do lugar. Tem crente que tem experiência, mas não quer largar a Babilônia. Meu Deus, isso é forte. A Babilônia contém, aleluia, Aleluia. uma série de ensinamentos que entram em choque. Uma cultura que entra em choque com a palavra de Deus. Tudo que a palavra de Deus condena, a Babilônia aprova. Enquanto você achar que o pecado é coisa normal e natural, você não vai passar de um mero aparente. Mas quando você se preparar, se alimentar, se consagrar, se envolver com Deus e subir da Babilônia, aleluia, aí você vai começar a enxergar as coisas bem melhor. Aleluia. Glória a Deus. Aí você vai ver que esse pecado que você achava que não tinha nada a ver, era muito mais perigoso do que você pensava. Porque só consegue detectar o grau de periculosidade do pecado aquele que dele subiu. Aquele que saiu. Enquanto você está envolvido na sujeira, nem você sente o fedor em que você está envolvido. Mas quando você é tirado da lama fétida do pecado, purificado, limpo, higienizado, perfumado, bem arrumado, volta para a lama para você ver se você não vai sentir a diferença. Primeira coisa, você vai sentir o fedor. Depois a aparência desagradável, porque é assim que o pecado, para quem enxerga bem e está em Jerusalém, aparenta. É coisa fétida e asquerosa. Coisa que dá náusea. Mas só sente náusea quem já se libertou. Quem está envolvido ainda não sente nada. Ah, o
quero restaurar a adoração. Mas a minha vida continua em Babilônia. Eu continuo aprovando o que Deus condena. Eu continuo concordando com o que Deus reprova. E a palavra de Deus diz, aleluia, que eu tenho que andar na luz, que eu tenho que ser filho da luz, que eu tenho que me envolver na luz, aleluia, condenando aquilo que o mundo aprova. Tiago 4. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Portanto, todo aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se o quê? Inimigo de Deus. E lá em Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 25, o que é que a palavra de Deus diz? Se alguém pela boca de 2 ou 3 testemunhas é condenada por quebrar a lei de Moisés, quanto mais cuidais vós ser aquele que calca aos pés o Filho de Deus, que profana o sangue da aliança e ultraja o Espírito da graça. Ultraje é ofensa grave. Se pecarmos voluntariamente, versículo 26 diz, do capítulo 10, não resta mais sacrifícios para o pecado, mas somente a expectação horrível, ou seja, uma visão desagradável, de juízo e fogo vingador contra os adversários. Não ficamos horrorizados quando vemos um crente que um dia já foi uma tocha na mão de Deus perder a vida de forma violenta? Não acontece muito por aí, poxa, esse daí já foi dos caminhos do Senhor. Esse daí o Senhor já usou de uma forma poderosa. Esse daí já foi vaso que Deus usou até para mim. Olha só como ele acabou. Não dá um temor? Você fica pensando, meu Deus, se ele que já foi um vaso ficou desse jeito, o que vai ser de mim, meu Pai? Eu vou ficar na presença. Desse jeito, Irmão. Quem fica em Babilônia acaba assim. Porque o salário do pecado é a morte. E o dom gratuito de Deus? A vida eterna. Por meio de quem? Então tem que estar com ele. Aleluia, glória a Deus. Tem que estar com Jesus. Tem que subir de Babilônia para Jerusalém. Tem que sair do lugar da confusão e subir para a morada de paz. Porque Jerusalém significa morada de paz. Sai da confusão, irmão, e procura pacificar. Porque a confusão só traz perturbação. E lá em Hebreus capítulo 12 vai dizer: seguir a paz com quem? Com alguns? Seguir a paz com todos. E o que mais? É só a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha a santificação de novo, é a separação. Tem que sair do plano inferior e ir para o plano superior. Sair de baixo e ir para... Quando o salmista do Salmo 40 está atolado no meio de um lamaçal, o que acontece no verso de número 2? Tirou-me de um lago horrível, um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus pés, e pôs um novo cântico nos meus lábios. Está vendo? Quando o vaso se firma, até o jeito que ele fala muda. Aleluia, glória a Deus. Quando o pé dele está em lugar seguro, até a forma como ele se expressa muda. Amém. Agora, essa história do vaso continuar se expressando como se Deus não existisse, é porque ainda está no atoleiro e não quer reconhecer. Deus manda te dizer, segundo critério, primeiro tem que ter envolvimento com Deus, tem que ter linhagem sacerdotal. Segunda, tem que subir de Babilônia para
Jerusalém, porque era em Jerusalém que estava precisando da restauração. Então você tem que sair da onde Deus já te tirou, para você ir para onde Deus está te enviando. Obedecer a voz de Deus. Só sobe quem obedece. Quem desobedece só desce. Só sobe quem obedece. Quem desobedece desce. Quem desobedece desce. Aleluia. Isso aí. Terceiro e último critério. Versículo de número 10. Quer que haja restauração? Versículo 10. Porque Esdras tinha preparado o coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir e para ensinar. Tem que ter linhagem. Tem que subir de Babilônia para Jerusalém. Isso quer dizer, tem que obedecer a direção de Deus. Se Deus já mandou você subir daí para um lugar mais alto, o que é que você está esperando para subir? E por fim, a mão do Senhor foi com Esdras, por quê? Porque ele preparou o seu coração para buscar a lei de Moisés dada pelo Senhor. Para quê? Com que finalidade? Para humilhar os outros? Para rebaixar os outros? Para quê? Ensinar. Para ensinar. Para ensinar. Ensinar o quê? Ensinar a verdade. Os seus estatutos e os seus. Porque a lei te dá direito, mas também te cobra dever. Aleluia. Amém, amados? Amém. Então não adianta eu colocar Deus contra a parede cobrando algo, porque eu não estou cumprindo aquilo que Ele mandou eu cumprir. Porque para me exigir um direito, eu tenho que cumprir com o meu dever. Ele preparou o seu coração. Por isso que tudo que Esdras fazia, a mão de Deus ia lá e entrava com providência. Aleluia. O rei deu tudo que Esdras precisava para voltar para Jerusalém, para restaurar a adoração. Sabe por que a mão do homem se moveu em favor, aleluia, de Esdras e sua equipe, para patrocinar e, aleluia, prover escolta para fazer uma viagem segura em direção, aleluia, ao rumo que Deus deu para Esdras? Porque Esdras preparou o seu coração para buscar a lei de Deus com a finalidade de, aleluia, aprender e ensinar. Quando você se colocar na posição para ser vaso para a vida dos outros, você vai ver que a tua vida vai andar muito mais rápido do que quando você só estava usando o teu tempo para forçar a porta que só se abre quando você cumpre o teu papel. Mas primeiramente buscai o reino de Deus e a sua justiça, então todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, glória a Deus. Vai chegar na tua mão que tu precisa. Apenas faça o que você tem que fazer. Deus te poder, glória. Tem crente que gasta meses pagando um preço no jejum por algo que precisa. E Jesus está dando um segredo hoje. Não se preocupa com o que você há de comer, beber, vestir, porque quem se preocupa com isso são os gentios que não conhecem a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória. Vê os pássaros do céu. Não semeia, não colhe, e a todos o Pai alimenta. E nenhum cai em terra se por Deus não for permitido. E o lírio do campo, que hoje estão bonitos, amanhã são arrancados e lançados no forno.
Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Portanto, não cuideis com o que haveis de comer, beber e vestir. Aleluia! Mas primeiramente, buscai o reino de Deus e a sua justiça. Então, todas essas coisas vos serão Acrescentado. Que coisa? O que você precisa. Aleluia. É por isso que toda vez que me dá vontade de fazer campanha aqui na igreja, eu não consigo. Porque quando eu vou para a palavra, Deus diz, olha, manda falar para o meu povo que eu vou dar o que eles precisam quando eles fazerem o que tiver que fazer. Aleluia! Aí Deus me trava. Aí eu não faço campanha. Aí eu tenho que fazer conferência. Tenho que fazer cultos especiais. Porque quando eu vou para a campanha, Deus fala no meu coração, manda o meu povo fazer o que tem que fazer, que eu vou enviar o que eles precisam. Eu creio, em nome de Jesus. O que eu estou fazendo na tua vida, eu vou fazer na vida deles. Glória a Deus. Irmão, tudo que eu preciso chega. Desde 2019, quando eu comecei a viver pela fé. Aleluia. Aleluia! Quando eu falo com Deus aí no meu oficina, Senhor, eu não tenho mais material para fazer tampa de balcão, não tenho mais material para fazer isso. Acabou meu material. Aí chega alguém ou alguém me liga, ou Deus me toca para ir em algum lugar, quando eu vejo tá aí o que eu preciso. Chego aqui, faço o meu trabalho, vendo meus móveis, entra dinheiro na conta, aleluia, e os meus débitos estão em dia. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus! Gasta o teu tempo preparando o teu coração para buscar a lei de Deus, irmão. Para de gastar o teu tempo como o povo estava lá no livro de Ageu, capítulo 1, aleluia, que estavam cada um buscando seus interesses, embelezando a sua casa e o templo de Deus em ruína, a obra de Deus abandonada, desamparada. E o profeta de quase 80 anos, Deus começa a usar dizendo, subi o monte, trazei madeira, edificai a casa, dela eu me alegrarei e nela eu serei glorificado. Recalabachudecai. Ainda um pouquinho de tempo eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. E eu farei com que o desejado das nações venha a esta casa, encherei essa casa de glória. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar eu darei a paz. Se você está sem paz, preocupado com a tua dívida, preocupado com o que você precisa, preocupado com o dia de amanhã, não te preocupa. Se você buscar o reino de Deus e a sua justiça, Deus ele vai te dar o que precisa, e com o que tu precisa, Deus vai te dar a paz. Glória a Deus! E não é a paz que o mundo dá não, irmão. É a paz que excede todo o entendimento. Aleluia. Só consegue isso quem prepara o seu coração para buscar a lei de Deus com a finalidade de aprender e de ensinar os estatutos e os direitos de Deus. Porque tem gente que só quer ensinar o direito. Você tem direito a isso, tem direito àquilo, tem direito àquilo outro, mas não quer ensinar os estatutos. O que é que você tem que fazer para que o teu direito seja garantido? Aleluia! Jesus ensina completo. Buscar o reino de Deus e a sua justiça, os estatutos. Então, aí vem o teu direito. Todas essas coisas serão acrescentadas. Aleluia, Deus. Aleluia! Amém, amados? Amém. Aí vai restaurar a adoração, porque você vai ter alegria para glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia! Coloque-se de pé. Deus santo. Aleluia. Aleluia! Eu creio que Deus já falou Amém! tudo que ele precisava falar. É verdade. Glória a Deus! Se você tiver alguma dúvida porque o céu está fechado, Deus aí tirou essa dúvida hoje. Aleluia! Qual o segredo da restauração? Envolvimento, que é a linhagem sacerdotal, obedecer à direção de Deus, que é sair de Babilônia, e preparar o coração, que vai resultar no movimento da mão de Deus em teu
favor. Envolvimento, obediência à direção e preparar o coração. Amém, amados? Amém. Deus, eu quero te agradecer, Senhor Deus, pela tua palavra nessa noite. Espírito Santo, eu te peço que este ensinamento venha gerar, Senhor, gerar fruto, Senhor, digno de arrependimento no coração da tua igreja. De forma que o teu povo possa obedecer, Senhor, os teus preceitos, para que os seus direitos eles sejam garantidos. Pai, eu te peço nesta noite, entra com providência e confirma a vitória dos teus filhos, pois assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, amados? Amém. Assim eu agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus.